Bom dia, galerinha do segundo ano. Então, pessoal, como a gente já sabe, estamos no nosso estudo de trigonometria. E agora, na parte de trigonometria, vamos estudar mais a fundo sobre a tangente, seno e cosseno. Na aula passada, a gente viu sobre a tangente. Então, a gente viu a representação da tangente no círculo trigonométrico, no triângulo retângulo e da função tangente, assim como o seu gráfico. Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo pro cosseno. Então, nossa primeira parte vai ser estudar sobre o cosseno no triângulo retângulo. Mas vamos lembrar também, pessoal, da importância de vocês anotarem sobre esse conteúdo no caderno de vocês, fizerem um resumo dessa aula, para ficar mais fácil para vocês estudarem, para ficar mais fácil para vocês compreenderem tudo que está acontecendo aqui na aula, beleza? Então vamos lá. Nosso cosseno no triângulo. Então, o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a nossa hipotenusa, mas sempre em relação a um ângulo. Então, o primeiro passo que a gente tem que saber é em relação a qual ângulo que a gente está falando. Vamos ver aqui na nossa figura, a gente está falando nessa figura. Vamos analisar o nosso ângulo alfa, certo? Então, quem que é o meu cateto adjacente ao meu ângulo alfa, o que está do lado dele? O segmento AC. Então, meu segmento AC, e quem que é minha hipotenusa, que está de frente para o nosso ângulo de 90 graus? O segmento BC. Então, para a gente encontrar o cosseno desse nosso ângulo alfa, a gente vai fazer AC sobre BC. Mas isso lembrando que em relação ao ângulo alfa. Se a gente mudasse o nosso ângulo e fosse em relação ao ângulo beta, o que ia acontecer? Agora, quem que passaria a ser o cateto adjacente? O que está do lado do nosso ângulo beta, né? Então, seria BA. E a nossa hipotenusa continuaria a mesma. Então, seria BA sobre BC. Então, nisso, pessoal, mostra pra gente a importância da gente reconhecer qual que é o nosso ângulo e qual que é o nosso cateto adjacente. O que é um cateto adjacente e o que é um cateto oposto. Porque a gente saber o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente faz total diferença na hora da gente realizar as nossas contas. Então, sempre lembrando, pessoal, cateto adjacente é o que está ao lado do nosso ângulo de referência, pessoal. Ao lado, sempre, certo? E lembrando também de prestar atenção em qual ângulo que a gente está falando, beleza? Tranquilo, então. Isso, depois a gente viu os nossos ângulos notáveis, os nossos arcos notáveis. Então, pessoal, a gente cantou aquela musiquinha pra gente lembrar como que era, né? Então, lembra como que era a musiquinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 na raiz. Então, cosseno é a nossa segunda fileira. Então, 3, 2, 1, tudo sobre 2 na raiz. Então, a gente vai ter que os ângulos de 30, 45 e 60 serão esses mostrados aqui, certo? Lembrando que a gente vai ter os ângulos côngruos, que quando eles mudarem de quadrante vão possuir o mesmo valor, exceto pelo sinal. Então, a gente vem para esse nosso círculo trigonométrico aqui do canto para lembrar sobre isso. Então, o que vai acontecer, pessoal? Que no primeiro quadrante, os nossos ângulos vão ser positivos. Segundo quadrante, negativo. Terceiro quadrante, negativo. E quarto quadrante, positivo. Lembrando que a gente faz essa conta de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante sempre no sentido anti-horário. Então, a gente vai começar daqui e vai vir voltando. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, pessoal. Certo? Então, para a gente decorar, o cosseno, a nossa direita positivo, a nossa esquerda negativo. Sempre, ó. Cosseno, direita positiva, esquerda negativa. Certo? Então, os nossos ângulos côngruos, a 30, 45 e 60, vão possuir o mesmo valor, exceto pelo sinal. Então, o ângulo côngruo é 45.
que tiver aqui, ó, no meu terceiro quadrante, ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno dele, certo? Então, vai passar a ser negativo, pessoal. Lembrando, pessoal, que essa tabelinha a gente tem que decorar ela. Tem que ter ela na ponta da língua. Por quê, pessoal? Quando os exercícios pedirem pra gente encontrar o ângulo de qualquer um desses valores, o exercício não vai fornecer pra gente esses valores. Não vai estar lá falando pra gente quem que é o ângulo de 30 graus, certo? Não vai estar lá falando pra gente quanto que vale o ângulo de 60. A gente tem que saber isso, tá? Na ponta da língua. Então, pessoal, mais uma vez, decorem a musiquinha, fiquem repetindo até vocês não se esquecerem mais. É muito importante essa parte, pessoal. Então, agora a gente vai ver sobre a nossa função cosseno. Então, o que é a função cosseno? A gente lembra lá na primeira série, novamente, lá no primeiro ano, o que era uma função. Então, a nossa função, a gente vai ter um f de x em relação a alguma coisa. Então, a nossa função cosseno vai ser definida como f de x igual a cosseno de x, certo? Agora, vamos lá. Vamos lembrar uma coisa no nosso círculo trigonométrico. A gente tem dois eixos no nosso círculo trigonométrico. O eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Lembrando que o eixo dos cossenos é sempre o que está deitado, com sono e sem sono. Então, quem está com sono está deitado. Então, esse aqui vai ser o nosso eixo do cosseno. Então, de onde que varia o nosso seno, o nosso cosseno? De 0, de 1 até menos 1. Aqui, ó. Quando o nosso cosseno estiver aqui, vai ser 1. Quando estiver aqui, vai ser menos 1. Por quê? Cosseno à direita positivo e à esquerda negativo, certo? E o cosseno de 360 é 1. Então, aqui 1, aqui menos 1. Então, nossa imagem é de menos 1 até 1. Então, nossa imagem é aqui, ó, de menos 1 até 1. Para qualquer número real, certo? Beleza? Então, se eu colocar lá no exercício falando que a função seno tem imagem de menos 1 até 1, vai ser verdadeiro. Agora, se eu colocar para vocês que é de 0 até 1, falso, né, pessoal? Então, presta bastante atenção nessas informações. Anotem, pessoal, para não esquecer. Agora, vamos analisar o nosso gráfico da nossa função cosseno, certo? Então, a nossa função cosseno, quando a gente tiver 0, vai ser 1, π sobre 2, 0, ó. Então, ó, aqui, 1, ó, como que nossa função cosseno vai variar, ó? 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, e assim sucessivamente. Então, quando nosso x for 0, vai ser 1. Quando for π sobre 2, vai ser 0, π menos 1, 3π sobre 2, 0 e 2π, 1, certo? Então, a nossa função cosseno vai ser com esse nosso período, certo? E vai mostrar essas características, ó. Quando x for 0, vai valer 1, certo? Quando o x for π sobre 2, vai valer 0. Então, aqui, ó, tá encontrando 0, ó. x0, nosso gráfico tá aqui no 1. O nosso x, como π sobre 2, tá no 0, ó. Nosso x, como π, quando é π, tá, ó, no menos 1. π sobre 2, 0 e 2π, 1, certo? Então, essa é a nossa função cosseno. Esse gráfico da função cosseno eu já pedi para vocês representarem ele uma vez. Então, lembrem dessas características, lembrem qual que é o período da nossa função, certo? E a nossa aula de hoje é isso, pessoal. Basicamente, o que a gente tinha para estudar
Mas, assim, de forma resumida sobre a função cosseno é isso. Lembrando que a gente tem muitas outras coisas na nossa função para serem estudadas, mas por enquanto a gente vai se ater a essas informações, a esses detalhes, certo? Mais uma vez, pessoal, procurem outras videoaulas para assistir, principalmente essas aulas que parecem mais desenhos, mais gráficos. Outros professores têm instrumentos melhores para mostrar isso para vocês, certo? Então, procurem sempre estar procurando outras fontes. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem lista de exercícios. Lembrando que a lista deve ser resolvida no caderno de vocês, que é importante vocês terem essa resolução da lista de vocês no caderno, pessoal. Lembrando também que essa lista vocês não precisam me mandar ela, mas é importante que vocês sempre respondam o questionário que tem na quinta-feira, porque é por ele que eu vou avaliando o processo de vocês nesse período de distanciamento, certo? Então, por hoje é isso. Tchau, pessoal, e juízo!